Olá, boa tarde. Eu estou aqui para que a gente possa mais uma vez estudar a palavra de Deus, refletir nela e num tema que para nós vai ser Deus e um cenário de milagre. Esse tema ele vai ter como base o livro, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 10, aonde está contando para nós o encontro que Zaqueu teve com Jesus na cidade de Jericó. Antes nós vamos orar, conversar com Deus e em seguida, então, nós estaremos refletindo. Senhor, nós pedimos que nos abençoe, que nos enriqueça a vida com a Tua palavra, que nos alcance no nome de Jesus. Amém. Meu querido, ao estudar essa passagem, algumas lições a gente pode tirar para a nossa vida. O versículo-chave para a gente vai ser o versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Esse versículo diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavras muito gloriosas, porque essas palavras nos apontam para o que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, veio fazer aqui nesse mundo. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai percebendo essa natureza de Deus, a natureza de buscar e salvar o perdido. Então, quando nós vemos que no início das páginas da história humana, foi Deus quem procurou Adão e Eva no jardim. Porque, na verdade, Deus os colocou lá, os criou e deu aquele jardim como casa para Adão e Eva. E sempre Deus ia conversar com eles. Eu fico a imaginar essas conversas, que coisa fabulosa que devia ser. Contar ao Criador, aquele que tudo conhecia, sobre tudo que tinha no jardim. E além disso, obter da parte de Deus orientações sobre o como fazer em cada coisa que Adão ou Eva estivessem sentindo dificuldade. Isso abastecia os dois de uma presença amiga, amorosa, atenciosa, uma presença que era para eles a sua segurança. Deus, ao os colocar ali, deu uma ordem. E num determinado dia, quando Deus chegou chamando, Adão respondeu: eu ouvi a sua voz, mas eu temi, eu me escondi, porque eu estava nu. Naquele momento, o Senhor então tomou uma atitude com Adão e Eva, que foi desligá-los da presença de Deus. Eles foram retirados do jardim do Éden e, consequentemente, pecaram, e fizeram com que nós, a humanidade, também estivéssemos em pecado. A palavra de Deus diz que não há um justo, não há um sequer, e que todos nós pecamos e destituídos e separados da glória de Deus nós estamos. Mas Deus, assim como ele buscou Adão, porque ele queria conversar com Adão, ele queria ter esse relacionamento com Adão, Deus não deixou de continuar buscando a humanidade. Então nós encontramos na história bíblica, nos relatos bíblicos, diversos momentos em que Deus buscou a humanidade e que mesmo assim havia muita atitude de esquecimento dos feitos de Deus no meio de nós, como não é diferente hoje. E aí nós vemos que houve o dia, o tempo próprio de Deus vir na pessoa de Jesus ao mundo. E Jesus nasceu, cresceu e se
desenvolveu o seu ministério. E num determinado momento, Jesus contou uma parábola, assim como outras, mas eu vou destacar esta, que é a parábola do fariseu e do publicano. Esses dois homens estavam na parábola de Jesus, conversando com Deus. O publicano, então, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Enquanto que o fariseu orava dizendo: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, eu não sou adúltero, nem como um publicano como esse. Eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Ou seja, ele merecia o céu, né? Ele fazia todas as coisas corretas. E Jesus então logo após esse conto, né? Jesus faz uma avaliação desses dois homens. E na avaliação que Jesus fez, Jesus falou que um deles saiu atendido, saiu justificado. Aquele que se humilhou, aquele que dizia: Senhor, eu reconheço o meu estado diante do Senhor, que é um Deus santo, poderoso, e eu sei que eu preciso ser humilde diante do Senhor para receber a tua graça, a tua bondade. Então, aquele que se humilha, Jesus disse, será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Com essa parábola, Jesus estava falando para mim e para você que é muito importante a condição, a situação do nosso coração quando nós nos aproximamos de Deus. E ainda nesse Evangelho de Lucas, quando o evangelista começa a contar, a narrar a respeito desse capítulo 19, ele fala que Jesus entrou numa cidade chamada Jericó. E lá ele conheceu um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu era um publicano. Eu quero, antes da gente falar um pouquinho de Zaqueu, eu quero dizer para você que Jesus estava passando por ali, porque Jesus estava indo para Jerusalém, o lugar que ele ia morrer, por mim e por você. Lá, Jesus estava saindo da sua casa, né, de Nazaré, e Jesus estava então a caminho de Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jericó, Jericó ficava nordeste de Jerusalém. Ou seja, Jericó era uma cidade que ficava no entroncamento, né? Nesse entroncamento que Jericó ficava, Jerusalém ficava nordeste e as outras cidades, né? Todas as outras, né? Sul, leste, oeste, todo mundo que tinha que fazer as suas viagens passavam naquele entroncamento e teriam que passar pela alfândega. Mas a palavra de Deus diz que Jesus entrou na cidade de Jericó. E aí dá para a gente imaginar o seguinte: a cidade de Jericó, ela era uma cidade movimentada, exatamente por estar, né, nesse entroncamento. A alfândega agitadíssima. E Zaqueu trabalhava nela, né? Mas Jesus passou por ali e eu imagino as pessoas sabendo que Jesus, aquele que tinha ressuscitado Lázaro lá em Betânia, e aquele que tinha feito tantos milagres em outros lugares, ele estava passando por ali. Seria ele um líder político? Quem seria esse Jesus? E todas as pessoas estavam ansiosas e queriam ver esse Jesus. Não seria diferente conosco hoje, sabendo que uma pessoa que fazia o que Jesus fazia, aconteciam, nas ações de Jesus, haviam coisas fenomenais que os olhos ainda não tinham visto uma pessoa fazer. Então Jesus entra na cidade de Jericó. A cidade estava agitada e Jesus com certeza cercado por muitas pessoas. Então nesse capítulo que nós estamos fazendo referência, também relata que Zaqueu era um homem que queria muito ver Jesus. Mas Zaqueu era um homem pecador. Está no versículo 7. E quando relatava pecador ali, naquele contexto de fala,
É porque Zaqueu tinha um caráter que deixava muito a desejar. Ele não era um homem de bom caráter. Zaqueu cobrava taxas altas, impostos aos seus conterrâneos. Zaqueu não era desejado e não era amado pelas pessoas. E com certeza, ele não poderia estar entre as pessoas porque ele poderia ser assassinado. E uma outra coisa, assassinado sem ser notado. Quase, porque ele era de pequena estatura, diz a palavra de Deus. Ou seja, nós vemos um homem que queria ver Jesus, mas que tinha diante de si muitas dificuldades. Assim acontece com a gente. Às vezes queremos conversar com Jesus ou nos aproximar de Jesus e surgem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas que vêm à mente, coisas que nós nem fazíamos, como se daqui a pouco a gente fosse desejar a fazer e sendo de Jesus a gente não vai poder fazer. E então Zaqueu poderia ter pensado, eu sou de pequena estatura realmente, eu posso ser assassinado e eu não vou entrar nessa massa de pessoas para ver esse homem, embora eu queira muito. Mas não foi assim que ele fez. A palavra de Deus diz que ele encontrou um sicômoro, ou seja, uma figueira, conhecida como figueira brava. Aí você me diria, mas essa árvore era muito alta. Não era muito alta, ela tinha troncos, largos. E Zaqueu, então, escolheu aquele sicômoro porque ele iria fazer aquele sicômoro de uma arquibancada, né? Olha como era esperto o raciocínio de Zaqueu. Jesus vai passar por aqui, eu vou estar tranquilo aqui em cima, ninguém vai me ver. Mas Zaqueu também tinha uma outra situação, que ele acabou com aquilo que ele fazia na sociedade, que embora não fosse algo honesto e admirável, ele tinha uma boa vida financeira, economicamente falando, ele estava bem. Ou seja, ser visto em cima daquela árvore também não seria algo tão apreciado para a pessoa de Zaqueu. Uma outra dificuldade que ele venceu. Mas nós estamos vendo um homem que estava vencendo dificuldades por um desejo de ver uma outra pessoa. Uma pessoa que ele ouviu falar que fazia isso ou que fazia aquilo. O que você tem ouvido falar de Jesus? Você tem ouvido falar alguma coisa dele? O que você ouviu falar dele? Para que ele veio? Quem é ele? Você sabe? Olha, Zaqueu queria ver esse homem. E eu não sei o que você tem feito desse homem, dessa pessoa, que você às vezes fala tão fácil, que morreu por você. Mas o que você tem feito com ele? Zaqueu queria ver. Pois é. Agora, eu me fiz uma pergunta enquanto eu estudava e eu gostaria de dividir com você. Às vezes nós ficamos pensando que nós tomamos a iniciativa de buscar Deus, de ir até Deus. Meu amigo, Jesus ia para Jerusalém. Jesus entrou numa cidade que eu diria para você, numa linguagem bem nossa hoje, não tinha nada a ver. Mas que denota pra gente que o Deus que busca o ser humano, que buscou Adão, e que vinha buscando através de profetas a humanidade, é o Deus que em Jesus estava buscando Zaqueu. Ele não tem buscado você? Ele não tem falado nada com você? Você tem parado para pensar nas coisas que são referentes ao reino dos céus? Ou você comemora o nascimento de Jesus no Natal e está tudo muito bom? Pois é. Jesus não veio aqui para que nós ficássemos comemorando o Natal em família, como se isso fosse um ato festivo. Ele veio buscar e salvar a mim e a você. Pois é. Então Zaqueu subiu naquela árvore e ficou lá.
na arquibancada dele. E aí Jesus chega, cercado de pessoas, embaixo da árvore, e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar lá na sua casa. Olha, um ato evangelístico direto. Sabe por quê? Porque Jesus disse para Zaqueu naquela hora: eu sei o seu nome, eu sei que você venceu as dificuldades e eu vim aqui por causa de você. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não pediu: você vai me receber hoje na sua casa? Não, Jesus disse: desce depressa, eu vou para sua casa. Jesus deu uma ordem. E Zaqueu atendeu. Porque a palavra de Deus diz que Zaqueu desceu feliz daquela árvore. As pessoas começaram a reclamar. E se Jesus soubesse que ele era um pecador, Jesus não ia comer na casa dele, não ia ficar com ele. Meu amigo, Jesus não veio para buscar os sãos. Jesus veio para buscar os doentes. Jesus veio para as pessoas como Zaqueu, como eu, como você, que reconhecemos que se não tiver Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós não voltamos mais para Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É um artigo definido: eu sou o, não tem outro caminho. Você precisa passar por mim. Você precisa me conhecer. Você precisa conversar comigo, se relacionar comigo. E então, Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Jesus conhece você pelo nome. Jesus sabia que ele estava lá em cima do sicômoro. Jesus sabe onde você está. Jesus tem o GPS dele. Ele sabe onde eu moro, o bairro, a cidade, o número da minha casa, o meu nome. Mas como que Jesus sabe isso? Eu não sei, meu amigo. Eu só sei te dizer que Jesus é Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que eu preciso, o que você precisa. E foi por isso que ele veio nos buscar. Então, não importa o que você esteja fazendo. Deixa tudo e receba Jesus no seu coração. Eu vou contar para você no próximo vídeo o que aconteceu desse encontro. Eu não posso contar a você o que Jesus contou para Zaqueu, porque eu não sei, ninguém sabe. Eu imagino que naquela conversa, Jesus pode ter dito para Zaqueu: olha, Zaqueu, eu sou o Filho de Deus. Você precisa nascer de novo. Olha, eu estou indo para Jerusalém porque lá eu vou dar a vida por você. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só através de mim a sua vida é limpa. É por isso que eu vou dar o meu sangue, a minha vida, para resgatar pessoas como você. E tantas outras. Zaqueu compreendeu tudo. Porque havia uma busca. Olha, quando Jesus chega até nós, é porque o Espírito de Deus está nos buscando. Não tome a decisão de deixar passar a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eu quero muito conversar com o Senhor. Eu quero contar quem sou. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, que me ajude como ajudou Zaqueu. E no próximo vídeo eu vou te contar as reações de Zaqueu, a atitude de quem se encontra de verdade com Jesus. Uma boa tarde para você, que Deus te abençoe e muito obrigada. Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor me amou ao ponto de dar a vida por mim. Obrigada, Pai Celeste, por dar o teu Filho para morrer numa cruz para me resgatar, para me levar de volta para ti. Em nome de Jesus. Amém.